Olá pessoal, nesse vídeo, continuando nesse livro aqui, O Judeu Marginal, volume 2, livro 3, sobre os milagres de Jesus, os milagres da natureza. Nós já falamos aí alguns milagres da natureza, né? Seria a pesca milagrosa, a maldição da figueira e o peixe, né? Que você acha dinheiro dentro do peixe. Então, agora vamos falar sobre Jesus caminhando sobre as águas, tá? Já deu para perceber que assim, o John P. Mayer está tendo uma análise assim bastante crítica, né? Ou seja, nesses três primeiros milagres contra a natureza, da natureza, ele diz que isso não remonta a uma ação do Jesus histórico, né? É um saldo bastante negativo até agora, né? Então, já acho que já deu para perceber por que que este livro, né, do John P. Mayer, ele é tão raro de ser encontrado, né? Eu vou perceber, né? Porque eu diria assim, a igreja não teria muito interesse em promover esse livro aqui. Acho que esse livro aqui teve uma tiragem reduzida. A tiragem não foi a original. E aí o livro se tornou uma raridade, né? Foi reeditado nem nada disso, porque está meio que considerando a maior parte dos milagres como inserções da igreja primitiva, né? Vamos ver agora sobre essa Jesus caminhando sobre as águas, né? Isso aparece em três relatos, né? Em Mateus 6,45, não, em Marcos 6,45, Mateus 14,22 e João 6,16. Vamos ver aqui segundo o relato de Marcos 6,45. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e a seguirem antes dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E deixando-os, ele foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Ele, porém, no seu íntimo estava cheio de espanto. Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas o seu coração estava endurecido. Esse relato de Marcos acontece logo depois do relato da multiplicação dos pães. Então vamos ver o que o John P. Mayer tem a dizer sobre esta passagem, né? No que concerne à história da caminhada sobre as águas, o significado dessa análise é duplo. O episódio era conhecido de forma independente nas tradições de Marcos e também de João. Bem cedo, em ambas as tradições, acabou por se ligar a história da alimentação dos 5.000, milagre dos pães, como sua sequência imediata. Seja o que for que possa se dizer a respeito da caminhada sobre as águas, não podemos fazê-la desaparecer com um toque da famosa vara de condão verbal dos exegetas, como uma lenda tardia. Quer seja uma lenda, um evento histórico, o episódio de Jesus caminhando sobre as águas não se desenvolveu relativamente tarde na tradição do Evangelho. Em algum momento da primeira geração cristã, já estava vinculado à alimentação dos 5.000. São as primeiras impressões aí do John P. Mayer sobre essa passagem. Pode parecer estranho que o Evangelho de João, escrito por volta do final da segunda geração cristã, preserve algum material em forma mais antiga do que o Evangelho de Marcos, composto ao final da primeira geração. Porém, a data de composição de um Evangelho de forma alguma garante a idade ou o estado das tradições que ele contém. Com efeito, a caminhada sobre as águas provavelmente não é o único exemplo em que o Evangelho de João conserva a tradição em sua forma mais antiga do que os sinóticos.
Basta pensar a data de João, a datação de João para a última ceia e para a morte de Jesus. Um importante corolário disso merece ser enfatizado. Ao usar o critério da múltipla confirmação de fontes, não se deve presumir de forma automática que uma fonte passada para o papel na primeira geração é sempre mais confiável que a outra redigida na segunda geração. Então é curioso como é que ele está trazendo o argumento de que João possa ser historicamente mais confiável do que Marcos. Normalmente se tem como fonte do Jesus histórico Marcos, né? João nem entra como fonte do histórico de Agora, na quarta busca, estão querendo colocar João. Mas aqui é um exemplo que ele atribui uma versão de João 6,16, como uma versão mais confiável dessa passagem. Vamos ver mais adiante. Ao final desse exame de historicidade, contudo, penso que a conclusão deve ser contra a historicidade, a despeito da múltipla confirmação de fontes. Duas considerações em particular têm um peso contra a historicidade. Primeiro lugar, os critérios de descontinuidade da coerência usados em conjunto depõem contra a historicidade. Até agora já investigamos quase todos os milagres de Jesus nos 4 evangelhos. Quase todos os que têm alguma pretensão de se reportar a um evento da vida de Jesus possuem duas características em comum. Procuram ajudar alguém em necessidade e se concentram na ajuda à pessoa necessitada e a proclamação da vinda do reino de Deus. Eles não focalizam a pessoa, a condição de Jesus, nem procuram sua glorificação. Já a caminhada das águas não se encaixa nessa tendência, na verdade é diametralmente oposta. É aqui que, ao longo do nosso estudo sobre o conteúdo do milagre e sobre os antecedentes do Antigo Testamento, se mostra decisivo. Como vimos, a caminhada sobre as águas não é um resgate no mar. Jesus não está resgatando ninguém. Ou qualquer outro tipo de milagre que tem como escopo ajudar pessoas em necessidade. É verdade que temos a história do vento contrário lá, que dificulta a tarefa de remar, mas também não é tanto não é para tanto. Chega a construir uma terrível necessidade ou perigo de morte isso, né? Logo, a caminhada sobre as águas não apresenta coerência com as histórias de milagres que têm uma boa possibilidade de remontarem a algum evento do ministério de Jesus. Na verdade, essa história de milagre é enfaticamente descontínua com aquelas. E, ao contrário, é contínua com a cristologia da igreja primitiva, em especial com uma antiga tendência para a alta cristologia que visava associar Jesus com Javé, ou fazer Jesus o equivalente funcional de Javé. Então, existe essa associação quando, por exemplo, Isaías 43, Deutero Isaías, faz um sumário da riqueza teológica e que ele associa a simples, porém majestosa proclamação: sou eu, Javé. Segundo ele, está trazendo aí uma associação com o Antigo Testamento. Faz outras analogias com outras passagens do Antigo Testamento. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, a segunda consideração que depõe contra a historicidade provém da primeira e está ligada a ela. Em sentido amplo, todo milagre que se julgava ser realizado por Jesus possuía para o público crente uma certa qualidade epifânica, no sentido de tornar a presença e o poder de Deus palpáveis.
Da mesma forma, muitos relatos do milagre de Jesus nos evangelhos estão impregnados com a atmosfera do Antigo Testamento. Porém, com relação a caminhar com as águas, notamos uma considerável diferença. A diferença é que os elementos da Epifania e de alusões ao Antigo Testamento passaram a ocupar o centro do palco e se transformaram na própria essência da narrativa. Ela reafirma a identidade de Jesus, que acalma os temores dos discípulos. Todos esses elementos se encaixam perfeitamente no padrão de uma aparição pós-ressurreição. São dada aos discípulos está ausente na caminhada sobre as águas. O simbolismo eucarístico começa na alimentação dos 5.000, continua na caminhada sobre as águas. A primeira reflete o que as multidões do deserto sentem quando Jesus, ressuscitado, novamente dá graças, parte o pão e oferece os que têm fome. O que estou sugerindo é que, para uma pequena igreja debatendo-se na noite de um mundo hostil e sentindo-se privada da presença de Cristo, a caminhada sobre as águas simbolizava a experiência de Cristo na Eucaristia. Mais uma vez, com todo o poder de Javé, transpondo o caos de uma criação rebelde, Jesus se revela em uma epifania secreta a seus atemorizados e atormentados discípulos. Sou eu, não temais. Sou eu remete ao Antigo Testamento, né? O eu sou. A história da caminhada sobre as águas reflete o fato de a Eucaristia, para a igreja primitiva, ser a experiência ritualizada de uma epifania de Jesus ressuscitado. Então, caminhada sobre as águas também tem um saldo negativo aqui para o John P. Maia.